Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio da Hora Certa da Comercialização. Eu sou Victor Carlos, sou engenheiro agrônomo e ajudo agricultores, produtores rurais de soja e de milho a venderem na hora certa e com o menor risco, pelo método Venda na Hora Certa. Mas hoje, nessa live, eu quero trazer para vocês um pouco mais do que impede você de vender na hora certa. Quais são os obstáculos que o agricultor encontra na hora de executar um planejamento de comercialização agrícola ou mesmo de fazer esse planejamento de comercialização agrícola? Então, fica comigo até o final dessa live, eu vou trazer os principais pontos de desafios que você encontra. Na terça-feira passada, nós fizemos uma live, está aqui no canal, de um planejamento, né? Venda de soja 3F. É um plano muito simples, introdutório, para quem nunca se atreveu a fazer um plano de vendas. Então, se você não assistiu depois, vá lá e assista. Comenta aqui para mim se você quer saber mais sobre isso, dúvidas, sugestões, manda aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, no Instagram e também de seguir no Instagram, de se inscrever no YouTube e de seguir lá no Instagram, porque diariamente eu estou trazendo conteúdos e informações que somam, que trazem bons timings de comercialização para você que é produtor rural e que tem apanhado aí, vamos falar, nos últimos anos, né? O mercado não está fácil, cada vez você tem que se profissionalizar e buscar vender melhor, além de produzir mais, porque é fácil você falar, não, eu produzo mais, eu sou muito bom nisso, naquilo, mas se você erra os timings de venda, às vezes você perde uma safra toda por ter errado um momento de comercialização. E a comercialização é o lugar da fazenda, vamos dizer assim, onde o menor esforço pode trazer o maior resultado. Porque você não manda se vai chover, se não vai, se vai ter um ataque de pragas, uma pressão maior ou não, mas as decisões comerciais estão na sua mão. Os timings de mercado estão presentes e cabe a você buscar acertar os melhores times. Então, acompanhe esse conteúdo, acompanhe aqui o canal no YouTube e também siga lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo e passar a ser um formador de opiniões aí, não ficar dependendo somente do mercado em si. Esse conteúdo ele é muito importante para você que é agricultor, que planta, que colhe, que passa veneno, que faz as vendas, faz as compras, contrata funcionário, manda soltar, manda prender e que tem que tomar muitas decisões no dia a dia. Então esse conteúdo ele é feito especialmente para vocês que precisam de coisa rápida para dar despacho para o negócio. E nós vamos começar falando aí o primeiro passo, né? O primeiro grande obstáculo justamente é tempo, né? Então, o grande desafio que os agricultores têm dentro da comercialização agrícola e dentro de tudo da fazenda é tempo, né? Às vezes falta, precisavam uns 2, 3 fazendeiros a mais, um, 2, 3 eu, né? Para dar conta de tudo que você tem que fazer. Então, muitas vezes você está lá preso com atividades operacionais, tem plantio, tem colheita, tem que buscar uma peça na cidade, tem que levar marmita, tem que fazer inúmeras atividades que demandam tempo. E é o olho do dono, né? Tem uma frase que diz que é o olho do dono que engorda o gado. Então, de fato, dentro da agricultura também, né? É o olho do fazendeiro que dá enchimento de grão, vamos dizer assim. Mas é o olho do fazendeiro também que acerta um bom momento de venda. Então, você precisa aprender, quando a gente fala de tempo aqui, delegar funções. E antes mesmo disso, né, para você ter mais tempo dentro da fazenda, eu diria que primeiro aqui talvez seja você dividir as atividades, né? Então, ensinar os funcionários aí o que eles precisam, como que você vai ganhar tempo. Então, será que você já tem alguém que faz a parte de comercialização para você? Como que você divide o seu tempo em relação à comercialização, à compra, à venda? Você tem alguém que para você vai lá e resume no dia, fala assim, olha, hoje tem insumo a tanto, soja a tanto nessas condições, milho a tanto, relação de troca a tanto. Então, você tem alguém que você consiga confiar para tabelar essas informações e te entregar simplesmente no dia essa informação? Então, aqui, se você conseguir isso, ou se você conseguir criar uma lista de transmissão no WhatsApp e pedir qual é o preço do dia,
para os compradores e vendedores eles te derem essas respostas, você ganha tempo para analisar a informação. Mas de nada adianta você ter tempo, você conseguir um funcionário, um filho, um irmão que traga as informações, ou os vendedores mesmo, compradores que te deem essa informação, se ela estiver fora de padrão e se você tiver essa informação, mas você não tiver feito um plano, um planejamento. Então, se você não tem planejamento, como é que você vai dizer se é bom ou se é ruim? Vou dar um exemplo. Vem um cara lá e fala para você, joga 3 toneladas de calcário por hectare. Aí você vai falar assim, não, mas eu preciso saber primeiro qual que é o pH do solo que eu tenho, para saber se eu jogo 1, 3 ou 5. Então, você precisa primeiro de informação para você ter um planejamento e aí sim você colocar em prática essas informações que você recebe. Então, dentro de gestão de tempo, né, a gente sabe que dentro da fazenda a gente tem lá período de plantio, período de colheita, que são períodos extremamente críticos e que o agricultor tem que estar atento às janelas de plantio e de colheita, né? Sem contar aqui distribuição de fertilizante, revisão de máquina, pulverização. Só que entre o plantio e a colheita, antes de plantar, você sempre faz um planejamento. Você já está acostumado a fazer um planejamento de safra. Você sabe quantos hectares você vai plantar de soja, de milho, quanto de adubo você vai jogar, qual variedade. Então você já tem essa cultura de tirar um tempinho para fazer um planejamento de plantio, planejamento operacional, planejamento agronômico. Você já tem um agrônomo que te ajuda a fazer esse planejamento e geralmente cai para o dono da fazenda, quem tem equipes, né, aprovar ou não esses planejamentos que vêm dos funcionários. Agora, dentro desse tempo que você precisa, o menor, e é o que eu digo, tá? É um dos menores tempos que você vai precisar para desenhar esse planejamento de comercialização. Para dizer, não, eu preciso que a safra custe tantos reais por saca ou tantas sacas por hectare de custo, dependendo de como você está mais acostumado. E aí, quando o mercado bater X preço ou a relação de troca bater X relação, eu vou executar esse plano. Só que se lá atrás você disser para mim que você não tem tempo, que você está plantando, que você está colhendo, mas você planejou o plantio, você planejou a colheita, mas você não tirou um tempo para fazer um planejamento de vendas, você pode plantar bem, colher bem e depois vender mal. Então, a gente tem que começar a ver as coisas como um tripé, né? Não é só plantar e colher e vender pelo preço do dia que tiver. Você tem que buscar um preço que vai te entregar uma margem e isso tudo está dentro de planejamento. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que plantar, eu tenho que colher, eu tenho que revisar as máquinas. Então, enquanto você continuar tendo desculpa, você vai continuar vendendo mal. Acorda mais cedo, você não acorda 5 horas da manhã para passar veneno, porque a condição ideal de clima, coloca um conteúdo lá, assiste a live gravada, vai aprendendo conteúdos enquanto está no trator. Não tenho tempo, mas você fez um planejamento de plantio, você fez revisão de máquina, então você tem que encaixar dentro da sua agenda um tempo, porque esse tempo aqui, que você gasta muito menos do que decidindo variedade de soja, indo em dia de campo e tudo, é o tempo que pode te trazer com certeza o maior retorno, pensando em margem, lucratividade para o negócio, tá? Então, o primeiro grande desafio que os agricultores inventam, que tem, tá? Se não inventa, não, todo mundo tem esse desafio, é tempo. Então, eu ia perguntar para vocês aqui quais são outros desafios que vocês têm. Então, por favor, mandem aí nos comentários quais outros desafios vocês têm. Qual outro desafio que eu escuto muito falar para não executar um planejamento de comercialização ou para não vender na hora certa? Eu não tenho dinheiro, né? Então, quanto custa vender na hora certa? Custa às vezes uma safra inteira. Agora, eu não tenho dinheiro. É um obstáculo para você vender na hora certa? Sim, ele é. Como? Vamos dizer que você não se organizou para fazer vendas parceladas, você não assistiu a live de terça lá do Soja 3F,
E aí chega lá o bendito 30/3, 30/4, e você tem conta para pagar. E aí você pega e vende ao preço do dia. Ah, quanto vale? Ah, vale X reais por saco. E aí você acaba sendo obrigado a vender ao preço do dia porque você não tinha dinheiro para cumprir essas contas lá atrás. Então você vendeu no momento errado, né? Por que você não vende na hora certa? Ah, não tem dinheiro, porque você acaba vendendo na boca da safra. Aqui é onde você tem maior pressão de oferta, colheita de soja, e por isso você tem geralmente preços mais pressionados nesses momentos aqui, 33, 34. Porque muita gente acaba fazendo isso, não programar. E aqui dinheiro, né? O que a gente pode ler aqui como fluxo de caixa, principalmente, tá? Fluxo de caixa. Então não tenho fluxo de caixa, acabo vendendo na hora errada. Alguns casos também, o agricultor depende de crédito e ele acaba tomando crédito, aí e tendo que fazer vendas de acordo com o momento do crédito. Exemplo, vou fazer um barter com uma revenda e a revenda só me permite sair travado. E aí eu acabo vendendo, pegando o crédito daquela revenda, mas vendendo no momento onde talvez não fosse tão bom. Então, como que eu resolvo esses problemas, né, de dinheiro, fluxo de caixa, crédito? Isso é uma construção, principalmente o de crédito e fluxo de caixa. Você dificilmente vai resolver isso na próxima safra. Se você já está com problemas de dinheiro, você precisa construir isso fazendo boas tomadas de decisão. Quem assistiu a live lá de terça do 3F, a gente parcelou as vendas em três: um momento pré-plantio, um momento de desenvolvimento e um momento de pós-colheita, né? Fora de época. Então, quem assistiu a live lá viu que a todo momento eu vim falando aqui de fluxo de caixa, tem que pensar em fluxo de caixa, né? Vender fora de época, mas buscar fluxo de caixa, garantir caixa para esses compromissos e você não cair nessa seara aqui de que não tenho dinheiro e aí eu preciso vender. Outros também, não tenho dinheiro e eu tô realmente com problemas que já se arrastam aí, safra ruim, quebra de safra. Então, nesses casos, né, que você não tem nem produção, aí sim tem que buscar algum tipo de renegociação, porque sem produção também não tem receita. Então, você tem que trabalhar da porteira para dentro. Eu acredito que 99% dos agricultores do Brasil são muito bons da porteira para dentro, mas levar sempre, né, uma revisão bem curta aqui do que foi a live de terça, né, momentos de venda, pré-plantio olhando custo, fluxo de caixa, logística, desenvolvimento, fluxo de caixa, margem, eventualmente logística, ou fazer uma trava financeira se a lavoura estiver ruim, e pós-colheita vender fora de época aqui, em momentos aonde você vai ter prêmios melhores e custos menores de frete, principalmente, né? Então, não tenho dinheiro é uma objeção muito comum, e também existem alguns que trazem a seguinte objeção: não tenho dinheiro para ter boas informações, não tenho dinheiro para conteúdos que trazem valor. E aí, nesse caso, tá? Sem querer vender nada, mas se você não tem dinheiro para investir em conhecimento, vou colocar aqui, ó, conhecimento, você não tem dinheiro para investir em vou colocar aqui informação de qualidade, e você fica dependente muito de mídia e acaba não investindo, principalmente aqui ó, em conhecimento. Eu acho que a gente já aprendeu dentro da agricultura, né? Que quanto mais você investe em conhecimento, em tecnologia, e quando a gente fala de agricultura, a gente fala muito em tecnologia, né? Em variedade nova, químico, semente, maquinário. E isso tudo é um investimento absurdo. Quando a gente olha uma máquina nova, uma colhedora nova, um GPS. Agora, quando você olha em conhecimento de comercialização agrícola, tem muito pouca coisa hoje, pouquíssimos bons professores, e os conteúdos são extremamente acessíveis
se você colocar isso aí dentro do custo de produção, um conteúdo que você adquira, um livro, um curso, uma palestra que você vai assistir, ela se paga numa venda que você faz. Eu digo isso por experiência própria. 2, 3, 5 reais por saco que você consegue capturar de uma venda, com certeza pagam o investimento em conhecimento. Informação também, ter plataformas confiáveis, informações confiáveis na palma da mão é algo que não se deveria abrir mão. Isso tem que entrar dentro do custo de produção da lavoura. O que mais que muitas vezes acabam impedindo, então, os agricultores de fazerem um plano de comercialização e o depois é o de executarem, né? Então, primeiro é tempo, não tem tempo de planejar, planeja, não tem tempo de organizar a informação. Então, para isso, você tem que, do mesmo jeito que você tira tempo para um monte de coisa da sua vida, vai ter que parar, colocar isso como uma prioridade, vai ter que delegar informações. Não tenho dinheiro, construir um fluxo de caixa saudável, e isso vem, às vezes não na primeira safra, mas com tomadas de decisões, com o planejamento, você consegue construir isso. E aí, claro, né, o que mais também eu escuto é que não sabe como, né? Não, eu não vendo na hora certa porque eu não sei como vender na hora certa. E a maioria das pessoas erra porque não tem método para vender na hora certa, não tem um passo a passo. Na última live de terça-feira eu trouxe ali o 3F, né? Como um exemplo, um planejamento introdutório para quem nunca fez nada. Mas eu tenho, por exemplo, lá o método Venda na Hora Certa, que é um conteúdo robusto, que traz um passo a passo detalhado e que explica quantos por cento você vai vender, em qual momento você vai fazer as vendas, o que você tem que estar olhando, quais são os motivadores de venda, se é fluxo de caixa, se é margem, se é logística, como que eu analiso a logística da minha região, como que eu sei os custos para mim projetar a minha margem, como que é formado o preço do grão, como que por que Chicago tem a ver com isso, como que eu calculo lá a paridade de preço de exportação para saber se eu estou recebendo um bom preço de soja, como que eu uso o basis ao meu favor, como que eu uso opções derivativos lá para mim ganhar na alta e me proteger da baixa. Então, tudo isso, todos esses métodos, né, eu ensino lá dentro do método Venda na Hora Certa. A maioria das pessoas não tem um método, um passo a passo. Então, se você quer começar agora, vai lá na live de terça, procura lá Soja 3F, assista essa live, faça suas perguntas lá, é um programinha, uma live introdutória para quem não tem plano nenhum. Mas o mais importante aqui dentro de um método, tá? Que eu quero trazer para vocês é que ele tem que ser realístico, tá? Então ele tem que ser um plano realístico e ele tem que estar por escrito, tá? Com responsáveis. Então você precisa ter um método real, ou seja, eu quero que a soja vá a R$ 200. É real? Está escrito em papel? Se a soja for a 200, eu vou vender 10%, 50%, 100%. Como que eu vou vender? Eu vou vender grão físico, vou fazer trava em Chicago, etc. e tal. Execução. E responsáveis, né? Escrito, né? Para você ter um planejamento. E responsáveis. Quem é que vai fazer o que, quando? Então, eu vou tomar a decisão de venda quando a soja bater R$ 100 e quando eu tiver aqui o meu plano escrito acontecendo. Então, o método é muito importante. Outra coisa, tarefa, né, gente? É igual escola. Isso aqui é muito importante, executar as tarefas. Nada adianta você ter aqui um plano escrito, ter a tarefinha, fazer o acompanhamento e quando o mercado chega, você não executa. Isso acontece muitas vezes quando o mercado fica muito volátil. Quando o mercado sobe, o produtor acha que o mercado vai subir para sempre. E ele não executa porque vai deixar para amanhã, que amanhã está melhor. Quando cai, você muitas vezes, né, eu vejo o agricultor entra em pânico e trava. Isso é normal, isso acontece. Só que o que acontece? Em vez de você vender na baixa ou vender na alta, construindo uma média,
eu vejo que muitas vezes você tenta acertar o topo e às vezes acaba acertando o fundo. Então vende quando a dor cai no extremo, tá? E dentro lá do método de venda, na hora certa, eu falo sobre psicologia de venda, do que acontece dentro do agronegócio. Então dói, 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 dói. Quando chega no limite, o agricultor vende e o mercado sobe. E isso não tem ninguém te perseguindo, é muito comum isso acontece. E quando sobe, você vende, o mercado sobe, é desconfortável. Porém, você está fazendo uma média de preço para cima, no caso, e quando o mercado cai, você está fazendo uma média de preço melhor do que o mercado. Então, o mais importante, além de você ter um plano real, de ter ele por escrito com cenários e ter responsáveis, é você executar as tarefas que estão nesse plano escrito. E eu vejo que muita gente chega aqui, constrói e aí chega aqui e não executa. Justamente porque, não tenho tempo. Ou errei em alguma coisa, fiquei sem dinheiro para o fluxo de caixa, acabei tomando uma decisão e aquilo sacrifica uma safra. Outro desafio muito comum. Gente, por gentileza, compartilhem essa live, deixa o like. Quem chegou agora aí, se inscreve no canal também. Segue lá no Instagram, @VictorCarlos. Esse conteúdo ele é muito importante e eu quero ajudar os agricultores a terem boa performance da porteira para fora. Eu acho que falar de produtividade, eu sou engenheiro agrônomo, eu fiz faculdade, eu já atuei com parte de produção vegetal, mas eu vejo que produtividade, o agricultor, ele dá aula, ele manja, ele sabe tudo. E no Brasil, eu fiz intercâmbio também, eu vejo que no Brasil, o agricultor do Brasil, ele dá 10-0 no produtor americano. Agora, quando chega da porteira para fora, a gente vai falar de venda, de mercado, de commodities, de planejamento de comercialização, de times ou momentos de venda, aí tem muita coisa para aprender ainda. Então, compartilhe com outros agricultores que precisam desse conteúdo e que isso seja importante para eles, tá? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Eu ia falar aqui, o próximo é grupo familiar. Então, o que eu quero falar com grupo familiar? A maioria das fazendas ou propriedades rurais são de famílias, tá? Não importa o tamanho que eu conheça, aí 70, 100 mil hectares, é uma família que toca. Por mais que já tenha lá dividido presidente, CEO e tal, ou que seja uma pequena propriedade, geralmente os sócios são da família. E aí você tem aquele desafio: o filho quer fazer uma coisa, o pai não deixa. O irmão quer fazer um negócio, o outro irmão não concorda. Então é importante que o maior erro que as pessoas fazem, né, é não fazer esse plano comercial em conjunto, tá? Então eu vejo que e não delegar funções. Então às vezes um dos grandes erros ou desafios aqui está dentro do grupo familiar de executar o plano, porque fala não, nós temos um plano. Se o mercado cair, a gente tem que zerar a posição com margem de 10%, nós vamos vender a soja e ou vamos fazer uma trava financeira e nós estamos protegidos. Se subir, nós vamos parcelar as vendas, assim por diante. E eu vejo que às vezes um grande desafio é levar isso para dentro do grupo familiar. E aqui, por experiência minha de família, você precisa envolver as pessoas dentro do planejamento, dentro do método. As pessoas têm, do seu grupo familiar, do pai, irmãos, tem que estar alinhado com aquilo que vocês estão falando, para vocês falarem a mesma língua. E quando o mercado chegar aqui nas tarefinhas, vocês executarem de maneira tranquila. Vocês terem os responsáveis por execução de cada um dos planos. E às vezes, quando é pai e filho principalmente, é você, às vezes no primeiro momento, fazer um lado a lado. Então, se você ia vender lá 20 mil sacas naquele dia, direto em reais por saca, porque o pai mandou, é falar assim, não, vamos fazer 5 mil sacas aqui de uma maneira diferente, de uma maneira que eu vi, que eu aprendi, que eu acho que pode trazer um resultado melhor. E aí você fazer um lado a lado e comparar se a venda com o método vai te trazer um resultado melhor para dentro da sua realidade ou não. E você defender a ideia com base nisso. Da mesma maneira que faz lado a lado de variedade de soja. Você não vai lá e planta uma variedade nova na fazenda inteira. Você vai lá e experimenta uma areazinha primeiro para ver se é bom. Então, fazer um lado a lado, ter o grupo familiar alinhado com as expectativas, né? Eu acho que esses são os maiores desafios, né,
tempo é um problema que todo mundo tem hoje. Então, encontrar tempo para executar um plano. Dinheiro, muitas pessoas têm dinheiro, problema com dinheiro de fluxo de caixa, mas também acabam deixando de investir em conhecimento. Método é saber construir um passo a passo, um planejamento, né, realístico, escrito, com responsáveis, e aí executar essas tarefas que você colocar dentro do que está escrito e levar isso alinhado dentro do seu grupo familiar, pai, mãe, irmãos. Eu acho que esses aqui são os principais obstáculos. Claro que tem outros, comente aqui para mim o que te impede de vender na hora certa, o que te impede de vender no melhor momento e como isso tem afetado aí os seus resultados nas últimas safras. Gente, terça-feira que vem nós teremos mais live, mais conteúdo aqui no YouTube, lá no Instagram. Então já segue, já se inscreve, ativa as notificações aí e compartilha essa live, esse conteúdo com outros agricultores para que a gente tenha um agronegócio mais forte e mais fortalecido, não só da porteira para dentro, cada um na sua bolha, mas sim um agronegócio cada vez mais capacitado também na parte de comercialização e não só na produção vegetal. Essa é a minha mensagem para vocês. Quem não seguiu ainda, já segue aqui e acompanha a próxima live aí, terça-feira também, às 19 horas. Um abraço e até a próxima.